Está desativado. Boa noite. É só dar uma atualizada, Rogério, um F5 aí, porque tem gente na sala já lá. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Rogério. Boa noite, irmão Enoque Santos, o Davi Ribeiro, a Irene Paula e o Edmilson Aquino, que já estão conosco na sala externa. E, posteriormente, também outros irmãos que possivelmente vão entrar na sala para assistir o estudo conosco essa noite. Deus abençoe a todos grandemente. Nós vamos já inicialmente fazer uma oração. O irmão Rogério já está comigo aqui na sala. Nós vamos fazer uma oração e vamos dar início à segunda parte de Apocalipse 5. Vamos orar. Meu bondoso Pai, misericordioso Deus, obrigado mais uma vez, meu Pai, por estarmos aqui reunidos entre irmãos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para mais uma vez dividirmos esses momentos de alegria que nós temos entre irmãos, em comum entre nós e pela sua justa causa e pelo teu nome nós nos encontramos. E não temos divisões, meu Pai, diante dessa situação, dessa circunstância que nós vivemos. Nós somos irmãos em Cristo, o teu Filho amado. Nos dá uma boa noite de estudo, nos dê sorte de entendimento e sabedoria divina, meu Pai, para que nós possamos compreender e entender as coisas concernentes ao céu, as coisas concernentes ao teu reino. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do teu Filho amado, eu agradeço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por isso, meu Pai. Coloca na boca do teu servo as palavras que o Senhor tem a falar conosco hoje. Obrigado por isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, o único Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Rogério. Um bom sábado a todos os nossos irmãos e irmãs, aqueles que nos escutam de forma direta, aqueles que nos escutarão ainda no futuro. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Para aqueles que estão pela primeira vez nos ouvindo, lembrem-se, amados irmãos e irmãs, que as mensagens que nós procuramos apresentar são mensagens que visam preparar um povo, preparar as pessoas, preparar os cristãos para que, de fato, quando Cristo vier, possam encontrá-los em pé. A diferença da mensagem que apresentamos ao mundo, justamente por ser uma mensagem mais pesada, uma mensagem mais forte, aquilo que denominamos, e a Bíblia denomina como a verdade presente, aquilo que Deus tem chamado através de seu Filho, de o sustento a seu tempo. Por isso, a mensagem que damos ao mundo, nem sempre ela é aceita pela grande massa cristã, justamente porque dentre a massa cristã sairão alguns que realmente terão no coração um desejo profundo de servir a Deus e servi-lo, vivendo de toda palavra que sai da sua boca. Então não estranhemos, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, pela ardente dificuldade que vem até nós. Eu gostaria de iniciar esse pequeno estudo, abrindo, obviamente, o livro de Apocalipse 5, onde vamos estar dando continuidade. Apenas como nós temos pessoas novas
e algumas pessoas, inclusive, muito queridas, a Cleusa Bortolom, que acabo de falar com ela, uma pessoa deve estar participando através do celular, talvez, uma pessoa que eu trabalhei com ela há muito tempo, e agora fiquei muito feliz de saber que ela, inclusive, disse que já ouviu outros temas nossos, e, enfim, né, fico muito feliz de ver como as pessoas estão despertando para as mensagens de Deus. O livro do Apocalipse, então, no capítulo 5, vamos fazer apenas um resumo rápido daquilo que vimos até aqui, para poder fazer com que aqueles novos, né, tenham uma pequena noção do que já falamos. 5:1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Mostramos no estudo inicial, no estudo número 1, que este livro, registrado no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, é o próprio livro de Daniel. É o único livro que encontramos na Bíblia que se apresenta como um livro selado. Por isso, né, não é novidade para nós que o Apocalipse, como sendo a revelação, lembrem-se sempre, nunca é demais lembrar, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O livro do Apocalipse, então, é a revelação da profecia. Daniel é a profecia por excelência, e o livro do Apocalipse é a sua revelação. Por isso, esse livro, escrito por dentro e por fora selado com 7 selos, é o livro de Daniel, e mais especificamente a profecia registrada do capítulo 7 até o capítulo 9, certo? Onde nós vamos encontrar 7 períodos, que são esses 7 selos aqui registrados. 7 períodos precisos, que não é o caso agora, não vamos estudar isso agora, mas apenas para que a gente possa já mensurar isso. Essa profecia vai ser aberta mais no futuro, onde a gente vai entrar com mais detalhes nela. Vi, versículo 2, vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Este anjo é o anjo Gabriel, é o anjo que aparece no primeiro capítulo de Apocalipse, que lemos antes, né? Onde falamos a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Nós precisamos ter sempre bastante cuidado quando lemos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus aqui não chama de anjo forte por acaso. Todos os anjos são fortes, mas ela faz questão de mencionar um anjo forte. Por quê? É exatamente o anjo que está incumbido de revelar as profecias do Apocalipse aos servos de Deus na terra. Este anjo é colocado como anjo forte porque ele é um querubim. Ele é o anjo que substituiu Lúcifer após a sua queda. Nós vamos encontrar esse anjo lá no livro de Daniel, e lá é que é mencionado o nome dele. Se nós formos já imediatamente para o livro de Daniel, aqueles que querem acompanhar de forma rápida, apenas para deixar isso assim de forma mais clara, mais com ancoragem bíblica, no livro de Daniel, nós vamos encontrar no capítulo 7 que estamos estudando, exatamente esta profecia sendo aberta, como falamos. E no versículo 16 do capítulo 8, vamos encontrar o anjo aqui. Ouvi uma voz de homem nas margens do lago, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Note que Gabriel é o anjo incumbido, Daniel 8,16, é o anjo incumbido de trazer a revelação de Cristo aos seus servos na terra. Este aqui, veja que diz, ouvi a voz de um homem. Essa voz de homem é a voz de Cristo. Nas coisas celestiais, Cristo, como vemos em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que as enviou através do seu anjo. Este anjo forte, repetimos, né, de Apocalipse 5:2, é o anjo Gabriel, ok? Então, seguindo, ele diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Explicamos aqui que
a menção aqui de que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, é como se excluísse todas as áreas de forma superficial em que alguém pudesse estar. Cristo não está nesse momento nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E só se pode entender isso quando se entende a linguagem do santuário. Explicamos da vez passada, conforme Apocalipse 1, os irmãos e irmãs podem escutar o hangout anterior, faria bem depois escutar, para poder entender o escopo do que estamos falando. Ali vai estar explicado esses detalhes, né, com mais propriedade, né? Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Claro, porque como falamos, Cristo ainda não está neste local que nós chamamos de Santíssimo. A palavra de Deus no capítulo 4 mostra claramente no versículo 1, depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessa devem acontecer. João está tendo uma visão do que iria ocorrer no futuro, e por isso é dito a ele, João, sobe aqui. Ou seja, João, a partir deste momento, estaria vendo coisas que ocorreriam no futuro, e ele está vendo que Cristo não está ainda no ano 96 de Domiciano, que é quando lhe é dada a revelação do Apocalipse, ele está observando o que vai acontecer no futuro, porém ele vê que Cristo ainda não está naquele local. Versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Esse é o exato momento em que Cristo vai chegar nesse local para poder receber o livro das mãos do Pai. Lembrem-se que esse livro está na direita do que estava assentado sobre o trono. O que está assentado sobre o trono é o Pai, ele é quem de fato tem, lembre-se, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. É Deus quem tem realmente a onisciência de todas as coisas, porém, com o Filho ele reparte todas essas coisas. Isso mostra que a onisciência do Filho não é a mesma onisciência do Pai. Note que o próprio Filho, quando na terra, falando sobre a vinda dele, disse o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho de Deus, apenas o Pai. Essa é uma onisciência exclusiva que permite ao Pai, mas o Pai tudo reparte com seu Filho. E agora, veja que o versículo 5, disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Essa vitória que permite que Cristo abra este livro é a vitória sobre o pecado. Nós vamos observar que o livro de Daniel e o capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse que estamos estudando é o livro que vai mostrar julgamento. Lembrem-se que o próprio termo Daniel, juízo, é o Deus. Daniel, juízo de Deus. O livro de Daniel mostra o juízo tanto dos vivos quanto dos mortos. Por isso é que nós estudamos com esse escopo também. Quando o livro de Daniel se abre, abre-se o período do juízo, porque abre-se o livro daquele que leva o nome do juízo de Deus, que é, repetimos, Daniel. Para que tenham uma ideia, Dan como um dos filhos das 12 tribos, se perde justamente por exercer juízo próprio. Note que de Dan é dito, Dan será serpente à beira do caminho que morde por detrás, morde no calcanhar, derrubando o cavaleiro. Dan é um exemplo típico daqueles cristãos que se perderão, assim como Judas é um exemplo dos que se perderão. Ambos cometeram o mesmíssimo pecado, o pecado de julgar por causa própria. Quando a mulher, Maria quebra um vaso de alabastro de perfume nos pés de Jesus,
Judas é quem diz, segundo a palavra de Deus, que diz: por que não se vendeu este vaso de perfume e não se deu o dinheiro aos pobres? Ele começa a criar problemas, como sempre fez, criando aí julgando aquela mulher que estava fazendo uma boa ação e criando intrigas entre os irmãos ali. Tá? Só para que a gente possa entender, porque hoje o mundo cristão não crê no juízo investigativo, não crê no juízo, né, que vai ocorrer, não crê no juízo que já se iniciou quando essa porta se abre, não crê no juízo que se iniciou quando este livro é aberto, e infelizmente, irmãos, não é novidade, infelizmente os cristãos, por não estudarem a palavra de Deus como deveriam, por não buscarem as profecias como deveriam, não entendem estas questões e certamente perde-se muito com isso, né? Versículo 5, então, disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Judá, obviamente, é a tribo de onde vem Cristo. Lembrem-se que o primeiro das tribos era Rubem, porém, nesta mesma feita, no livro de Gênesis, no capítulo 49, os irmãos vão encontrar a bênção de Jacó sobre todas as tribos, ali representadas pelos filhos, e ele diz categoricamente: Rubem, impetuoso como a água, já não serás mais o primeiro, porque maculaste o leito de teu pai. Rubem dormiu com uma das mulheres de Jacó, e por conta disso, ele perde a primogenitura, dando lugar agora a Judá. E de fato, de Judá, obviamente, é a tribo que vem o leão, por isso o leão da tribo de Judá, o leão aqui mostrando exatamente, né, o principal animal da fauna, mostrando coragem, a coragem com que Cristo viria, né? O reino que ele implantaria. Lembrem-se, o leão é o rei da selva, dos animais o leão é o rei, é o primeiro, né? Mostrando exatamente por essa simbologia o leão. Mas ao mesmo tempo, veja que apresentando o leão que venceu, por sua coragem, por ser de fato este rei que se entrega pelo ser humano, né? Por isso ele reina sobre essa terra de fato, né? Não ainda de fato, mas já por direito, né? Embora o inimigo diga que essa terra é dele, na verdade Cristo a comprou com o seu sangue, e nós vamos ver no versículo 6, olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Aqui, por que será que João faz questão de dizer que vê um cordeiro? Veja, ele é o leão da tribo de Judá, mas João, quando vê um cordeiro. Por quê? Porque ele foi mostrado um cordeiro. Porque ao ver um cordeiro, João imediatamente é levado em pensamento para o santuário. E é lá que está a resposta a esta pergunta, que não teria resposta se não fosse entendida à luz do santuário. Veja, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Cristo já morreu, já ascendeu aos céus, prestem atenção nos termos bíblicos, perdão, ascendeu aos céus, não ascendeu ao céu, certo? O céu é onde habita o Altíssimo, é onde habita o Pai, por isso é dito aqui, né? Vi na destra do que estava sentado sobre o trono. O que está sentado sobre o trono é o ancião de dias, é o Pai. Ele está sentado no trono do Altíssimo, no mais alto céu, que é o céu dos céus. É onde o Pai tem a sua habitação, e o Filho agora vai chegar a este local. Por isso é dito que ninguém no céu. Onde está o Filho, então? À luz do santuário se entende. Os céus, ou a região celestial, era tipificada pelo santuário. Tinha o átrio, o santo e o santíssimo. O Pai, quando se manifestava no santíssimo, no Shekinah.
Por isso disse o Shekinah, a glória de Deus. Então, ali se manifestava o Pai. E os sacerdotes oficiavam como representantes de Cristo no lugar santo. E apenas uma vez ao ano, quando ocorria a expiação, é que adentravam o Santíssimo, mostrando que Cristo um dia adentraria o Santíssimo. E é exatamente esta profecia que está se cumprindo aqui no capítulo 5. Aquela tipologia do sacerdócio, por isso temos a imagem do sacerdote, reis e sacerdotes para Deus, é toda uma linguagem do santuário para se poder entender, por isso fizemos questão de colocar essa imagem aí, para que a gente possa entender. Tudo aquilo era figura, tudo aquilo era exemplo. Note que vocês veem na figura aí o sacerdote vestido de vestes talares, ele estava ali com as vestes de sacerdote, não de sumo sacerdote. Está ali o cordeiro e está ali o cutelo, mostrando que o cordeiro iria morrer um dia no lugar do ser humano, e o sangue que seria derramado, vejam que ele tem uma tigela na mão, o sangue era colocado nessa tigela, era levado para o local santo, mostrando que agora os pecados dos seres humanos seriam levados para esse local, quando Cristo, por isso João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é o Cordeiro de Deus que destrói o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo, porque leva com ele os pecados para o céu, para de lá, finalmente, dar cabo destes pecados. Havia toda esta simbologia que era feita no santuário para que nós pudéssemos entender como isso ocorreria um dia, certo? Nós vamos entrar num outro momento com mais propriedade, né, nestes assuntos do santuário. Já falamos alguma coisa aqui, mas como o livro, né, de Apocalipse aqui sim, que o livro de Daniel pincelam esse tema, por isso estamos também pincelando apenas naquilo que ajuda a esclarecer esse assunto, né? Então, olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, note que mostra que ele já morreu. Alguém poderia dizer, não, mas é que Cristo não está no céu porque ele está na sepultura. Não, veja que diz nem na terra, nem debaixo da terra, e faz questão aqui de mostrar que o cordeiro já morreu, ou seja, Cristo já morreu, tinha 7 pontas, essas 7 pontas é o poder, pontas no livro de Daniel, vão ver, pontas ou chifres, diz lá, poder, e finalmente 7 olhos, ou seja, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, ou seja, a partir, né, não só deste momento, mas de uma forma toda especial, como se abre o escopo do futuro para os servos de Deus na terra, ele se abre porque os Espíritos de Deus, os anjos de Deus agora, na sua plenitude, e esses olhos mostrando que a partir de agora o futuro se abre, e assim como Cristo agora pode olhar ao futuro de uma forma toda especial, ele concede aos servos de Deus na terra que possam também agora na sua plenitude ver o futuro com os olhos da fé, principalmente com os olhos da profecia, com os olhos proféticos. Por isso é dito que no capítulo 12 do Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos no versículo 17, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quando nós lemos o testemunho de Jesus Cristo, nós vamos ver o anjo dizendo, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus, então, é o espírito de profecia. É aquilo que os servos de Deus hoje recebem como um espírito de entendimento das profecias. Isto quer dizer, em primeira instância, espírito de profecia. Os servos de Deus olham hoje e eles vivem nesta terra, mas os seus olhos estão voltados sempre para a profecia. Então não estranhem quando nós olhamos as coisas que estão ocorrendo hoje na terra, mas imediatamente apontamos para o futuro do que isto vai ocorrer e mostramos, através do que se vê, aquilo que não se pode ver. Este é o espírito profético também.
Versículo 7, veio e tomou o livro da direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Veja novamente o termo cordeiro aqui. Por quê? Porque está falando da linguagem do santuário, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui me permitam falar algo que, embora saia um pouquinho do estudo, eu creio que é algo que os irmãos precisam entender para ver o momento que vivemos. O texto aqui diz que o incenso são as orações dos santos. Nadab e Abiú, há muito tempo atrás, acenderam fogo estranho ao Senhor. Eles eram os filhos de Arão e eles oficiavam no sacerdócio, no santuário. E o que eles fizeram? Havia um fogo que havia sido aceso pelo próprio Deus, e este fogo era o fogo que havia queimado o cordeiro do sacrifício de forma anterior. E o que acontecia? Este fogo aceso pelo Senhor era um fogo sagrado, porque era um fogo do céu, não era um fogo comum, não era um fogo que foi criado por faíscas de pau, nada, absolutamente nada disso. Era um fogo sagrado, e este fogo, ele havia sido originado pelo próprio Deus, porém, ele foi dado como pela primeira vez, quando ele queima o cordeiro, que era o sacrifício, mostrando que somente pelo sacrifício de Cristo isso poderia ser concedido aos homens, e mais, a fumaça que subia deste fogo queimando o cordeiro era representada ali a oração dos santos, que deveria passar pelo cordeiro, deveria ser purificada pelo cordeiro, deveria ter o cordeiro como intercessor, por isso a fumaça subia do cordeiro para poder ser aceita por Deus. Esta mesma lição era ensinada o tempo todo. Então este fogo deveria ser usado, este fogo que vinha do céu, que passava pelo cordeiro, este fogo deveria ser usado para acender-se os incensários e também as lâmpadas, as 7 lâmpadas, ou o candelabro com 7 lâmpadas que estavam no local santo, e inclusive o incensário que estava no santo e que dava para o Santíssimo, representando exatamente isso. Irmãos, quando Nadab e Abiú tomaram fogo estranho, que era um fogo comum, e acenderam e foram tentar usar ele no santuário, imediatamente foram mortos. Onde quero chegar com isso? À luz do que está ocorrendo. Por isso falamos do espírito profético que o povo tem que ter para olhar as coisas que estão acontecendo e ver de onde elas vêm e por que vêm. Nós temos hoje a tocha olímpica. Vejam, irmãos, Deus reconhecia aquele fogo como dele, os adoradores reconheciam o autor daquele fogo, que era o poder de Deus, inclinavam-se sobre ele, representava a oração dos santos ali, a oração dos santos é feita sempre de joelho, mas vejam, irmãos, que o inimigo, como não pode criar nada, copia, e nós temos hoje o fogo de Hefesto, a tocha olímpica foi acesa no santuário do diabo, lá na Grécia, dedicada ao Deus, que é um demônio, é o demônio Hefesto, que é chamado do deus grego do fogo, foi acesa lá pelas sacerdotisas de Baal. Lembrem-se de Jezabel, quer dizer Jezabal, sacerdotisa de Baal. As sacerdotisas acenderam essa pira lá. A sacerdotisa que acende a pira fica de joelhos para acendê-lo, uma perna dobrada e outra perna semi-dobrada, que é o sistema de se prostrar e de reconhecer supremacia e oferecer adoração. Este fogo sai de lá e vai passando por todas as cidades que vão reconhecendo-o como, embora por ignorância na sua grande maioria, curvando-se a esse fogo, e final e tristemente chega no Brasil, onde o Brasil, entenda-se Brasil, os governantes, os principais, os grandes, os empresários, se curvam a este fogo estranho
que pertence ao diabo, ali, né, manifesto por Hefesto, como falamos, o Deus do fogo, e finalmente, irmãos, nós vamos vendo o inimigo fazendo todo esse trabalho e as pessoas, infelizmente, não percebendo qual é a linguagem profética e qual é a linguagem da origem que se vê nisso. Isso é pesado, irmãos, não é uma brincadeira, muitas pessoas não vão aceitar, não vão acreditar, não importa, irmãos. O povo de Deus tem que olhar ao passado, ver a origem das coisas para poder entender o futuro. Nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser. Há algo novo? Não. A palavra de Deus repete. Então, vejam, irmãos, que não é por acaso, e esta mensagem da salva de ouro, do incenso que são as orações dos santos, só pode ser aceita se regada pelo Cordeiro. Por isso, veja que a linguagem é toda, repetimos, uma linguagem do sacerdócio, uma linguagem do santuário. Por isso, nós somos o único povo na face da terra que defende as lições do santuário. Se nós não defendermos isso como um povo, nós, de fato, não teremos nada de único e diferente como servos de Deus na terra. Nós temos doutrinas específicas bíblicas que as igrejas, de um modo geral, não aceitam. Mas o povo de Deus vive da Bíblia, vive do está escrito, por isso, este grupo, assim como representado também em Apocalipse 7, Apocalipse 14, é o grupo dos 144 mil, um povo que não está contaminado por mulheres, ou seja, não estão contaminados por igrejas, e é um grupo que segue o Cordeiro por onde quer que vá. Isso é muito importante entender. Segue o Cordeiro por onde quer que vá. A palavra de Deus é taxativa. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quer seguir o Cordeiro por onde quer que vá? Somente à luz do santuário. Nós sabemos hoje que Cristo está no Santíssimo porque seguimos o Cordeiro por onde quer que vá. Quando Cristo sobe aos céus, ele vai para um local determinado e depois de um tempo, conforme Apocalipse 4 e Apocalipse 5, ele entra num outro local e nós acompanhamos o Cordeiro para este local e dali, como falamos, jorra luz para os servos de Deus. Do Santíssimo é que vem a luz para o povo de Deus hoje, não do Santo. Então, versículo 9, cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, por quê? Porque foste morto e com o teu sangue, e prestem atenção aqui, irmãos, esse é o escopo do título nosso, reis e sacerdotes para Deus, né? Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo comprou um grupo especial para o Pai, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Estas são as primícias para Deus e para o Cordeiro, né? Então, estas primícias, esse povo especial, né, que nós encontramos em Apocalipse 14, 4, que são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, estas primícias são os primeiros, né? Como naquela época passada, tudo aquilo era figura, irmãos, nada daquilo era uma lição pura e simplesmente no que se fazia, mas sim no que o futuro revelaria. Os molhos de cevada, quando se plantava a cevada, separava-se no dia 10 as primícias, uma parte. Aquela parte era dedicada única e exclusivamente a Deus. Estas eram as primícias, um povo especial que um dia seria dedicado única e exclusivamente a Deus. E este povo, então, eles são essas primícias que o filho comprou com o seu sangue, mas oferecerá ao seu pai. E o texto é, para o nosso Deus, veja que de novo faz questão de dizer, versículo 10, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles, não outros, irmãos. Nós
Por vezes as pessoas estudam e imaginam que todos os cristãos serão reis e sacerdotes. Não é verdade, irmãos. Não é assim. Para que os irmãos possam entender, inclusive, essa divisão, vamos para o livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, no capítulo 19, e aqui vamos ter que abrir um pouquinho esse escopo do estudo, para que a gente possa entender um pouco melhor isso. Lembrem-se, nós somos um povo que devemos estudar a Bíblia e termos paciência para entendê-la e entendê-la bem, uma vez que o que falta hoje é exatamente este cuidado no estudo. Lucas 19, a partir do capítulo 12, diz... Veja que no 11 é dito, ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. As parábolas são também profecias, irmãos. Parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Prestem atenção, irmãos, como a linguagem profética é estabelecida aqui. Perto de Jerusalém, eu acredito que nós nunca estivemos em toda a história terrestre tão perto de Jerusalém, irmãos, uma vez que nós estamos no fim dos tempos, e veja que diz aqui, cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Nós todos, da verdade presente, acreditamos que logo, logo o reino de Deus irá se manifestar. Veja como a linguagem é profética também. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Estamos falando de reino, irmãos. E a mensagem aqui é, Cristo partiu desta terra, partiu para uma terra remota, partiu daqui, foi para o céu, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, 10 é o número da plenitude terrena, não da plenitude celestial. A plenitude celestial é 7. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 dinheiros. Algumas versões dizem 10 minas. Deu-lhes 10 dinheiros e disse-lhes, negociem até que eu venha. Irmãos, pensem bem. Nos foi dado talentos. A melhor versão é 10 talentos. Então aqui está representado todos os talentos ou dons que Deus deu aos homens. Aqui está dinheiro, aqui está tempo, aqui está eloquência, aqui está sabedoria, aqui está tudo, irmãos. Tudo que são representados como talentos que Cristo deixou aos seus servos. Chamando 10 servos, deu-lhes e disse, negociem até que eu venha. Agora, o mais importante que nós não podemos errar aqui é o que Deus e Cristo dão como o principal tesouro. Almas, irmãos. Não há tesouro maior do que almas que foram confiados ao povo de Deus. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Hoje o mundo está dizendo, não queremos que Cristo reine sobre nós. Aceitamos o Cristo Salvador. Aceitamos o Cristo que pode nos salvar. Mas o Cristo Rei, aquele que governa, aquele que tem leis que são estabelecidas para que se obedeça ao reino, este não queremos. Notem bem, os concidadãos hoje. Hoje você pode falar para um cristão, você pode falar para qualquer pessoa de Cristo Salvador. Ele pode aceitar o Cristo Salvador. Mas quando você fala do Cristo Rei, aquele que tem leis pelas quais seu governo e seu reinado, ele não é aceito. Por isso, os concidadãos, veja que não está falando dos ímpios, está falando dos concidadãos dele, os seus concidadãos, aqueles que deveriam fazer parte do seu reino, aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, isso é a segunda vinda de Cristo, disse que lhe chamasse aqueles servos, esse é o juízo, por isso estamos falando, é o julgamento, que lhe dessem, que tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro dizendo, Senhor,
o teu dinheiro, o teu talento, rendeu 10 talentos. Note o que é dito agora. E ele lhe disse, bom está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veja que estamos falando reis e sacerdotes. Aqui estamos falando dos que serão reis. Fiel, sobre 10 cidades tu reinarás. Agora, é dito. E ele lhe disse, bom está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina, o teu talento, o teu dinheiro, rendeu 5 dinheiros. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Veja que o galardão é dado conforme a obra. Não está falando aqui de salvação, porque falamos, é galardão, certo? A este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui, prestem bem atenção nisso, irmãos. Aqui está a tua mina, aqui está o teu talento, aqui está a alma que me confiaste. Que disse, eu aguardei num lenço, as almas, as pessoas que morriam naquela época, enrolava-se num lenço, outra versão vai dizer que a enrolei num lenço e a enterrei. Vejam que aqui diz, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Aqui, irmãos, eu não quero entrar na questão toda do que diz aqui. Apenas ficar até aqui. Ou seja, veja que o reinado é estabelecido aqui com base no galardão. Ou seja, aqueles homens que realmente procuram viver de toda a palavra que vem da boca de Deus, aqueles que estão se preparando, aqueles que estão buscando, serão reis. Aqueles que estão hoje realmente cuidando destas almas, aqueles que estão usando os talentos que foram confiados e estão buscando mais. Irmãos, não há nada que Deus preze mais que almas de homens. Os talentos todos nos foram dados com um objetivo, almas para Cristo. E o dinheiro, irmãos, ainda que muita gente diga que não, o dinheiro é específico, o dízimo como dinheiro do Senhor, para trazer almas aos pés da cruz. Por isso Malaquias é dito, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. O mantimento é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sendo levada, trará almas aos pés da cruz. Isso é que realmente tem valor. Cristo veio a essa terra para buscar almas, não veio buscar igrejas, não veio buscar pedras, não veio buscar dinheiro, não veio buscar de volta os talentos que deu. Os talentos todos foram dados com um único objetivo, que nós devolvamos almas para Cristo, que nós vamos buscá-las, que nós vamos buscar os cordeiros, que vamos buscar as ovelhas. Por isso falamos, só que ele apresenta sempre, veja que ele diz, aqui está o teu dinheiro, eu tinha medo de ti. Hoje o diabo tem dito ao mundo que Deus é um tirano, que criou o inferno, que vai queimar as pessoas que não o servirem, fazendo de Deus um tirano. E as pessoas hoje, crendo nesse inferno, mesmo que elas não confessem, elas de fato só conseguem falar nas igrejas de Cristo e do Espírito Santo. Elas não conseguem falar do Pai, porque no fundo, no coração delas, Cristo é bonzinho, o Espírito Santo é bom, mas o Pai é meio tirano. O Pai, ele mata, ele rouba, o Pai faz coisas realmente que o Filho não faz. E não é assim. Cristo foi taxativo. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, este grupo da verdade presente, consegue ver o Pai refletido no Filho. Este grupo consegue ver que o Pai é amor. Por isso essa diferença, e eles vão servir o Pai porque entenderam, de fato, o amor desse Deus. Então, para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Dos sacerdotes não é necessário falar muito. Não há como Deus ter sacerdotes que não sejam santos. Sacerdotes eram os homens separados para Deus.
Tudo que é santo é separado para Deus. Os sacerdotes, mesmo dentre os levitas, que deveriam ser já a tribo santa, os sacerdotes eram aqueles que se santificavam para Deus. Tanto que o sacerdote, quando adentrava o local santíssimo, ele tinha que entrar completamente puro, porque senão ele era imediatamente fulminado pela glória de Deus. Então, apenas para que entendam, não há a menor possibilidade de ser rei se você não entende a forma como deve ser administrado o dinheiro de Deus. Um rei só pode ser rei quando administra as cidades, quando administra as pessoas, sabendo que elas pertencem a Deus e que tudo que ele tem como rei, seja dinheiro, seja palácio, seja o que for, pertence a Deus. Somente assim um rei pode reinar. Foi assim que Salomão reinou, tendo a sabedoria de Deus. E lembrem-se, irmãos, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o temor a Deus de tudo que se tem ouvido, o resumo guarda os mandamentos. Isso é o temor a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Notem, irmãos, então, que não se pode ser rei se você não aprende a administrar as coisas como esses deveriam ter administrado os talentos do Senhor, e não se pode ser sacerdote sem guardar a lei de Deus. A lei de Deus é santa, justa e boa. O sacerdote tem que ser santo, justo e bom. Um rei só pode ser rei se for santo, justo e bom. Lembrem-se de Salomão, o maior rei que o mundo conheceu, obviamente, fora o Pai e fora Cristo. Né? Salomão, ele julgava com justiça, porque ele acreditava nos mandamentos que tornam o homem santo, justo e bom. Versículo 11, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Apenas para que a gente entenda esse milhões de milhões e milhares de milhares, Daniel 7:10, uma vez que falamos que o livro de Daniel, nesse caso é o capítulo 7 que se cruza com mais propriedade com Apocalipse 5, Daniel 7:10 é bastante categórico e mostra o que está acontecendo aqui. A mesma coisa, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vejam que nós estamos falando exatamente a mesma linguagem, né? Aqui está iniciando o julgamento. Agora, notem isso. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Os que o servem são os sacerdotes. Estes anjos são os querubins, são aqueles que o servem diretamente. E depois tem os serafins que estão diante dele. Assim também será a divisão dos sacerdotes e reis. Os reis estarão diante dele, mesmo estando na terra. Notem que já falamos aqui de Daniel. Daniel orava, se punha diante de Deus. Obviamente que esse diante de Deus não é porque ele estava no céu, mas diante de Deus é quando você se coloca em posição favorável em oração. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, veja que ele estava na casa dele, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, sempre que você se posiciona de maneira a assistir diante de Deus, ou ser assistido diante de Deus, estamos cumprindo isso. E os que o servem são aqueles que servem diretamente. Quem servia a Deus diretamente eram os sacerdotes aqui. E aqueles daí que o assistiam eram os levitas de um modo geral, obviamente, também aqui no escopo dos reis, né? Então, nós vemos que há uma aplicação de forma direta para o nosso tempo, ancorada naquilo que ocorria no tempo do santuário. Versículo 12,
que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de novo a linguagem do santuário o tempo todo, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. Há uma confusão muito grande que se faz hoje, porque se diz, não, mas espera aí, se o Pai é o único Deus, como tem sido dito na palavra de Deus, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então só há um Deus verdadeiro, que é o Pai, e o Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o Filho do Pai. E aí as pessoas dizem, mas como isso? Então não se pode adorar o Filho? Irmãos, isso é um absurdo. O texto é claro. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder. Bom, se ele recebeu o poder é porque não tinha todo o poder, meus amados irmãos, porque não tem sentido Cristo receber mais poder do Pai se ele já tinha todo o poder. Riquezas, recebe, irmãos, sabedoria, mais do que já tem, ele vai receber inclusive a sabedoria agora do livro de Daniel, que é aberto quando o Pai lhe entrega, força, ações de graças. Tudo isso ele passa a receber de uma forma ainda mais unânime, certo? É dito, e ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar, aqui é o julgamento, e a todas as coisas que nelas há a dizer, ao que está, prestem atenção nisso, irmãos, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todo sempre. Irmãos, quero que prestem atenção nesse detalhe. Como é importante estudar a palavra de Deus com os Atos, capítulo 5, versículo 6. O livro de Atos está ocorrendo logo após a ida de Cristo para o céu. Logo após, então, Cristo ter ido para o céu, veja o que ocorre, veja, irmãos, o que é dito aqui. Atos, capítulo 5, repetimos, versículo 6. Perdão, irmãos, o texto não é Atos 5, 6. Me perdoem, eu anotei errado. Me perdoem, meus amados. Só um minutinho, tá? Vamos ler, enquanto isso, Marcos 14, 62. Marcos 14, e eu já acho o texto de Atos para que fique claro para nós. Marcos 14, 62. O texto diz: Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado. Prestem atenção aqui. Disse-lhes: Eu o sou, vereis, futuro, o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. Nada na palavra de Deus é por acaso. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. Não é assentado à direita de Deus apenas, é aceitado à direita do poder, porque aqui o Filho vem com todo o poder de Deus sobre si. É quando Cristo vem assentado e vem com a glória do Pai sobre ele. Por isso diz que o Filho do Homem virá com a glória do Pai. Isto é futuro, irmãos. Prestem atenção nisso. Assentado, vereis futuro, assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E quero ver esse encontro aqui, bem rapidinho, um pouquinho de paciência, meus amados irmãos. Só um pouquinho. Atos 7:56. Veja, note o que está ocorrendo. Eis que vejo, no momento, não é futuro, vejo os céus abertos, que? Abertos? Céus, não o céu, céus abertos, e o Filho do Homem que está
em pé à mão direita de Deus. Isso é muito importante, irmãos, para a gente entender o tempo de cada coisa. Como cristãos, nós temos o tempo de cada coisa. Na época do apóstolo, na época de Atos, logo após Cristo ter ido, vejo o Filho do Homem e ele está em pé à mão direita de Deus. Todo o trabalho de intercessão, trabalho de julgamento, tudo que aquilo que está sendo feito, está sendo representado com o Filho em... Quando o Filho termina seu trabalho de sacerdote, termina seu trabalho de sumo sacerdote, termina seu trabalho de intercessor, enverga as vestes de rei, se assenta agora com o Pai e tem início o processo da sua vinda. Certo, irmãos? Vejam, isso é importante para que a gente entenda, porque as pessoas simplesmente, não, Cristo foi para o céu. Irmãos, prestem atenção onde ele foi, o que foi fazer, como está vestido, como se vestirá, e nós vamos entender de fato coisas que outros não entenderão. Né? E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram quem? Ao que vive para todo sempre. Finalmente a adoração suprema é dada ao que vive para todo sempre. O que vive para todo sempre, não é o que vive para sempre, é o que vive para todo o sempre, é o Pai. É aquele que sempre viveu, sempre viverá e vive. O Filho houve um momento em que não estava vivo. Essa é a diferença, por isso ele é chamado de o primogênito dos mortos, enquanto o Pai, no livro de Apocalipse, é chamado de o ancião de dias. Por isso também aqui os 24 são anciãos, são representados por pessoas, cristãos com experiência nas lutas de Deus, experiência nas lutas na terra. Pessoas que não só se converteram, mas pessoas que de fato lutaram e tiveram uma vida de lutas na terra como cristãos. Irmão Marcílio, encerramos e fica a critério do irmão agora. Ok, perfeito, irmão Rogério. Eu acho que não há dúvidas sobre o estudo. De qualquer forma, se qualquer irmão precisar rever alguma coisa ou questionar alguma coisa, pode entrar fazer um comunicado por irmão, né, no Face, A Verdade sobre o Fim, né, ou então colocar os comentários depois que gravar o estudo, na parte de baixo do estudo aqui, a gente, na medida do possível, vai respondendo sem dúvida nenhuma. Eu não sei o que o irmão acha. Ok, tudo bem, pode ser. Pode ser assim, né? Sim. Nós podemos fazer já são 22 horas e 59 minutos, praticamente 11 horas da noite. Nós podemos fazer uma oração e encerrar o estudo, se não houver mais ninguém que queira fazer nenhuma colocação. Se houver, fique à vontade e coloca no chat aí. Acho que a gente tem um tempo ainda para responder, não sei. O irmão Enoque perguntou quem são os 4 animais aqui representados, né? Esses 4 animais são anjos representando aqui características de poder atribuídas. Não vamos falar sobre isso hoje, porque demoraria muito, mas numa oportunidade, Marcílio, a gente pode mostrar aí as características de cada um, né? Um como águia, outro como leão, está mostrando aí as características desses anjos, ok? Não, perfeito. Perfeito. Tá? Quem são os anciãos de dias? Os anciãos de dias, hoje, né, eu pelo menos não tenho condições de dizer exatamente quem são. Eu acredito que são pessoas que ressuscitaram junto com Cristo. Lembre-se que quando Cristo, né, morre, abre-se a sepultura de muitos foram vistos, inclusive, conforme, mas eu não saberia informar exatamente quem. Sei que são pessoas que tiveram a experiência. Nós temos, por exemplo, com certeza Moisés, Elias e Enoque,
que foram trasladados, né? A gente sabe, esses com certeza fazem parte desses anciãos. Os demais eu não saberia dizer, né? Realmente não, eu pelo menos não tenho luz sobre o assunto, tá bem? Perfeito. Ok, a irmã Joana entrou na sala aí, estava ouvindo quietinha aí, né? Irmão. A senhora tá boa? Estou melhor, obrigado. Amém, amém. Bom, vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse estudo de hoje e nós voltamos, se Deus quiser, na próxima sexta-feira com o Apocalipse 6, irmão Rogério. Isso, Apocalipse 6. Perfeitamente, os selos. Exatamente, aí entramos nos selos, né? Amém, amém. O irmão faz uma oração? Claro, vamos Amém. orar. Vamos orar, irmão. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio de poder aprender com o Senhor. Sabemos, Pai, que não só o livro de Apocalipse, mas toda a tua palavra não poderia ser entendida pura e simplesmente pela inteligência do homem. Sabemos que o Senhor diz em tua palavra que a profecia não provém de particular elucidação, mas o Senhor inspirou homens para que pudéssemos entendê-la. Então, nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor quem abre, dando o espírito de profecia aos teus servos na terra, e nós queremos te pedir, Pai Celestial, que o Senhor abençoe grandemente cada um dos que participaram desse estudo, aqueles que vão participar um dia, o irmão Enoque, a irmã Rosane, o irmão Josevaldo, o irmão Marcílio, o irmão Júnior, que sempre está conosco, pessoas, Senhor, que ainda entrarão no estudo, de uma forma toda especial a Anne, a irmã Joana, Pai, que necessita dos teus cuidados, o Senhor Jesus Cristo, como nosso grande médico que é, possa o Senhor estender a tua mão sobre ela, dando a ela não só a paciência, mas dando a ela também a certeza de que o Senhor está presente, e que no final todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Pai Celestial, possa o Senhor abençoar aqueles que um dia ainda estarão em contato também com a tua palavra, com o livro de Apocalipse, para que todos possamos crescer em sabedoria, graça e verdade diante do Senhor. Possa o Senhor abençoar também, Senhor, a Miriam Burgos, Nando Lise, Admilson, Aquino, Davi Ribeiro, e todos aqueles, Pai, que já mencionamos, que um dia estarão inclusive recebendo desses irmãos a luz que o Senhor tem aumentado aos teus servos. Nós te pedimos e te agradecemos tudo isso nos méritos do Cordeiro, nos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmão Marcílio, eu quero falar com o senhor. Tá, eu chamo a senhora. Tá bom. Fica com Deus. Irmã Joana, Deus abençoe grandemente, minha irmã, tá bom? Amém, obrigada. Obrigado. Irmão Marcílio, muito obrigado pela paciência de todos que nos ouviram, que Deus abençoe grandemente a todos, tá? Imagine, muito obrigado, Deus abençoe você, abençoe a irmã Joana, a todos os queridos irmãos que estão na sala e que vão assistir a gravação desse estudo também posteriormente. Fiquem todos com Deus, um bom sábado a todos, bom descanso a todos. E, se Deus quiser, na sexta nós estamos de volta aí. Um bom fim de semana para vocês. Amém. Amém.